Daí embaixo vi outro e-mail, o Mário Augusto Tavares. Segue abaixo o primeiro parágrafo de um texto do Reinaldo Azevedo, qual leio diariamente. Eu acredito que ele, infelizmente, não acompanha suas brilhantes análises sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou se acompanha, considera bobagem o que o senhor escreve e fala. O texto, ele não considera bobagem. Ele lê e não considera bobagem. Agora, tem algumas coisas que eu sei e ele não sabe. Aliás, algumas coisas não. Tem muitas coisas que eu sei e ele não sabe, mesmo porque eu nasci 20 anos antes dele, né? Então deu tempo de estudar um pouquinho a mais. Então diz ele aqui. Está claro que uma das virtudes do discurso desse senhor, Barack Obama, é falar aos anti-americanos. Eles são o seu público-alvo. Ele só é tão popular no planeta, embora bata recorde de impopularidade em seu país, porque o anti-americanismo rombudo o toma como inimigo dos Estados Unidos, o que faz algum sentido. Daí continua ele. É claro que não acredito que ele integre algum complô para destruir o país ou bobagem assim. Tá bom. Isso não é bobagem, Reinaldo. Pensa duas vezes. Eu não falo bobagem, Reinaldo. Só posso errar, bobagem eu não falo não. Pode errar, às vezes ele troca o nome, na pressa da redação você pode cometer algum lapso, ou você pode ter realmente alguma informação errada. Porém, num caso como esse, que eu estou estudando, desde que apareceu esse personagem chamado Barack Obama, tá certo? Eu estou sabendo coisas que você não sabe, tá certo? E, embora eu tenha dado algumas dicas aqui, e nos meus artigos, eu não falei ainda um centésimo do que eu sei, do que eu estudei, etc, etc. Porém, vamos considerar o seguinte, a carreira inteira do Barack Obama, desde o início, foi financiada e apoiada exclusivamente por forças anti-americanas. Desde o início, o tempo todo, ele só serviu a isso o tempo todo. Quer dizer, você acha que só porque você foi eleito presidente, agora ele mudou, ele virou patriota? Quer dizer, a vida dele é dedicada à destruição dos Estados Unidos. A vida inteira. É claro que no discurso de campanha, ninguém sabia nada a respeito de Barack Obama, porque a carreira dele, embora seja toda radical, louco de esquerda, o pessoal não o conhecia. Não conhecia porque ele foi senador durante 4 meses. Então Barack Obama é uma novidade. É claro que no tempo da campanha não houve ocasião nem mesmo de estudar a biografia do Barack Obama. Mesmo o pessoal que queria investigar a coisa tinha uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque o Barack Obama bloqueou todos os documentos. Então ninguém sabia quem era o Barack Obama. E durante a campanha, ele evidentemente apresentava aquela imagem do sujeito moderado, equilibradíssimo, patriota, etc, etc. O pessoal engoliu. Agora, porém, toda a biografia do Barack Obama já apareceu. Agora voltou de novo para aquela questão de que a autobiografia dele não foi feita por ele, foi feita por Bill Ayers. O negócio é inteiramente falsificado, quer dizer, tem episódios, mais episódios que comprovadamente não são do jeito que ele está contando. Quer dizer, o sujeito, além de ser um mentiroso compulsivo, é um cara comprometido desde o início com forças anti-americanas. A pior das forças anti-americanas é a que se faz de pró-americana, que é a turma da Arábia Saudita. A gente sabe perfeitamente, a Arábia Saudita financia tudo quanto é movimento terrorista no mundo. E também auxilia, vamos dizer, a ocupação branca dos territórios ocidentais por meio da imigração. E na área diplomática se faz de amiguinha dos Estados Unidos, né? Então, a carreira do Barack Obama começou graças a um príncipe da Arábia Saudita, que é um dos mais hidrófobos anti-americanos que tem na própria Arábia Saudita. Esse sujeito descobriu que tinha um molequinho chamado Barack Obama, um desconhecido, né? E financiou a carreira do cara desde o início. Por quê? Quem era o Barack Obama? O Barack Obama não significava nada para ele, então se financiou porque tinha algum plano e porque estava dirigindo esse moleque para alguma coisa, esse menino para alguma coisa, né? Então, mais tarde, o Barack Obama cresceu, até que continuou servindo aos mesmos propósitos. A carreira do Barack Obama é muito coerente. Ela é toda dedicada ao anti-americanismo. Então, como é que vai dizer? Não faz parte de um complô. Não, depende do que você entende de um complô. Tá certo? Em geral, a gente vê que os jornalistas, eles estão extremamente mal preparados, mesmo os melhores jornalistas, estão extremamente mal preparados para lidar com esse problema das estratégias revolucionárias de longo prazo. Eles não conhecem isso, eles não entendem como é que isso funciona. Eles só entendem, vamos dizer, revolução no sentido leninista, insurrecional, ou então o jogo democrático normal da circulação de opiniões. Eles realmente não entendem as operações mais profundas de mutação cultural
induzida. Por exemplo, se você perguntar quantos jornalistas no mundo, e principalmente no Brasil, leram as obras do sujeito chamado Kurt Lewin? Ninguém, porque nem psicólogo, as obras são tão difíceis, nem os psicólogos no Brasil conseguem entender o Kurt Lewin, embora haja até traduções. Ora, Kurt Lewin é um dos grandes pioneiros da engenharia social. O assunto que mais se estuda no mundo, há 60 ou 70 anos, na área de ciências humanas, é engenharia social, engenharia psicológica. Tudo o que se faz no mundo é através, onde é calculado para efeitos de engenharia social. E quando as coisas aparecem no primeiro plano da cena pública, que é aquela que, na superfície da cena pública, que é aquela que os jornalistas observam, eles acham que tudo foi coincidência, que tudo apareceu do nada. Então, se não é tudo coincidência, então você está querendo dizer que houve uma conspiração ali? Bom, eu não posso chamar uma operação calculada para 50, 60 anos de duração, eu não posso chamar de conspiração, seria inexato. Isso aí é mais certo, quer dizer, uma vasta operação de engenharia social, visando a mutações históricas sociais profundas, que vocês, jornalistas, só percebem quando elas se transformam em fato consumado. Então é claro que o jornalista que não tem estudo especializado disso, e no Brasil ninguém tem, o único que tem sou eu, os outros não têm mesmo, e em geral, o real deles tem capacidade para ter, mas não tem os estudos, né? O resto tem nem capacidade. Então tudo que eles dizem a respeito é tudo orelhada, né? É como diz, ouve o galo cantar, mas não sabe aonde. Vem as coisas acontecer, mas tudo para ele só tem duas chances. Ou é uma sucessão espontânea de coincidências, normal numa democracia, ou então é uma teoria da conspiração que tem importância. Como é que a gente vai aplicar? Não é nem uma coisa nem outra. É muito pior do que uma conspiração. Porque a conspiração, vamos dizer, é um grupo de pessoas, relativamente, um grupo limitado de pessoas que se reúnem para provocar um evento, acontecimento político específico, por exemplo, a derrubada de um governante, uma coisa assim. Mas uma operação estratégica de enorme envergadura como essa não pode ser chamada de conspiração, mas é muito mais eficiente, muito mais perniciosa, tá certo? E muito mais maliciosa e criminosa do que uma conspiração. Por exemplo, quando os caras calculam, olha, nós vamos fazer assim, num prazo de 30 ou 40 anos, nós vamos sexualizar todas as crianças. Nós vamos introduzir as práticas sexuais de crianças, que a de 4 anos vai estar participando de suruba. Tá? E daí, os pedófilos vão começar a comer essas criancinhas, e como o sexo estará liberado entre crianças, será impossível você deter a pedofilia. Isso foi planejado e está sendo feito. Você pode chamar de conspiração? Não. É uma operação de engenharia social. Às vezes o sujeito que inicia isso, ele nem vê o término da operação. Porque isso aí é mente revolucionária. O revolucionário trabalha hoje para mudanças que acontecerão dentro de 20 ou 30 anos. Mudança de uma perversidade incalculável. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o pessoal da escola de Frankfurt calculou isso. Na verdade, essa sexualização geral já tinha sido inventada antes da escola de Frankfurt por George Lucas. Ao longo, você é o filósofo húngaro, né? Você acompanhando essas mutações ao longo do tempo e vai vendo como essas coisas são tramadas, planejadas e feitas a longuíssimo prazo. Então, tudo isso para o jornalista, que é o sujeito que vive na periferia da realidade, são simplesmente coisas que aconteceram, fatos da história cultural. Ele não percebe que é uma operação, uma intencionalidade seguida coerentemente durante décadas. Tá certo? Então, por exemplo, tem coisas que até, por mais que você estude, você mesmo demora para perceber. Até uns meses atrás, eu ainda acreditava na ideia de que o pessoal da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Habermas, até que eles eram um tipo de marxistas extremados, é verdade, mas não ligados ao movimento comunista, marxistas independentes, que até o pessoal chamava, eles não são bem marxistas, eles são marxianos. Né? Ora, outro dia que eu descobri, num livro, a dica de que o Instituto de Frankfurt foi fundado por intervenção de Wilhelm Münzenberg, que era o agente encarregado por Stalin de promover a dominação da intelectualidade ocidental. Então, a escola de Frankfurt fazia parte do aparato do Comintern, sim, desde o início. Stalin teve consciência de tudo aquilo desde o início. Eu até dei uma aula, eu tenho uma gravação sobre isso no Seminário de Filosofia, eu não sei se